Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cada pessoa que vai assistir o vídeo no dia de hoje. Hoje eu vou falar de uma pessoa que eu escutei falando assim. A pessoa tem consciência que está cometendo um erro e fala exatamente assim: vocês vão conseguir, através desse vídeo, identificar várias pessoas com as quais vocês convivem que falam exatamente essas coisas, né? Tipo assim, tá fazendo uma coisa errada porque nós sabemos quando nós estamos errando. O Espírito Santo, ele nos toca, por mais ímpio que seja. O Espírito Santo, ele tenta sempre nos resgatar, ele tenta sempre nos salvar, e a pessoa endurece o coração, né? Então, essa pessoa estava cometendo esse pecado e ainda ousou falar: só quem pode me julgar é Deus. E eu pensei: e isso não te dá medo? Tu não tens temor? Porque ele é um justo julgador, né? E a pessoa fala como se ele fosse passar a mão na cabeça, porque você tem consciência de que você está pecando, de que você está errando, e ainda vem falar: ninguém pode me julgar, só Deus, porque existe o medo e o temor. Temor a Deus é o que Abraão tinha, quando Deus pediu a ele o seu único filho, e ele, sentindo no coração, e saiu para entregar o seu único filho. Isso se chama temor a Deus, mas os homens de hoje não têm nem medo e nem temor a Deus. Então, salientando para todo mundo que Deus, ele vê tudo, né? Ele escuta, ele vê, e não há nada que você faça em secreto que não venha à tona. É só uma questão de tempo. E vai chegar um dia em que nós vamos ter, né, o nosso acerto de contas, que nós vamos estar diante de Deus e vamos ter que prestar contas. Ninguém vai sair sem pagar essa conta, né? Sem prestar estes esclarecimentos a Deus. Então, ele tudo vê, como eu já falei, e o vídeo de hoje é exatamente sobre as coisas que eu escuto no dia a dia, que eu quero falar com vocês. Outros falam, né? Somos todos filhos de Deus, e isso não é uma verdade, né? Porque nós fomos, no livro de Gênesis 2:7, todos nós fomos criados por Deus, e desde a queda lá no Jardim do Éden, que nós nos tornamos escravos do pecado, né? Adquirimos a morte, né? E, consequentemente, nos tornamos inimigos de Deus. No livro de Romanos 6:17, deixo para que vocês possam meditar. E no livro de João 3:16, porém Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. E aos que o recebem como Senhor e Salvador, ele sim dará o direito de serem chamados filhos de Deus. Em João 1:12, também para a meditação, estou até aqui com uma pequena cola, como se diz, né? Porque as letrinhas da Bíblia são pequenas. Muitas pessoas hoje em dia estão apenas seguindo os seus instintos, tanto os carnais ou os instintos do seu próprio coração. E é um outro erro que está levando os homens, a humanidade, ao distanciamento, ao esfriamento, né? E, consequentemente, à distância de Deus. E nós não podemos seguir o nosso coração, porque o coração, ele é traiçoeiro.
e acabaremos caindo no pecado. Basta meditar no livro de Jeremias 17, 9, porque somos inclinados à maldade. E é o que faz parte da natureza do homem. O homem, ele tem essa natureza de cair, de pender, como diz a história, de pender para o lado do pecado. A nossa graça é que nós temos o Espírito Santo e temos Jesus Cristo que nos orienta, que através da palavra dele, através da Bíblia, a gente tem todas as bases do que é legal e do que não é legal de se fazer. Eu não estou falando a palavra legal de legal, beleza. Estou falando de legalidade, do que é justo e do que é injusto. Então, a nossa parte da natureza carnal, e o que habita dentro é algo que nos distancia do nosso Pai Celeste. E sem Jesus Cristo e sem o Espírito Santo para nos guiar, nós não conseguiremos. Só Ele nos conduz à verdade. Aí eu deixo também para que vocês meditem no livro de João 16, 13. Outra coisa que eu escuto muito, já escutei muitas pessoas falando sobre a caridade. Não estou aqui dizendo que nós não devemos fazer o bem ao próximo. Nós temos que fazer o bem ao próximo, sim. Mas não como se isso fosse uma barganha. Eu vou fazer caridade e eu vou morar no céu. Alguma coisa desse tipo. Então, o homem pode ser salvo só através de Jesus Cristo. Nenhuma obra do homem pode salvá-lo, porque está escrito, né? Nossas obras são como trapos de imundície. Então não são pelas obras, é pela graça, é por Jesus Cristo. A gente tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Medite em Isaías 64, 6. Não são nossas obras que vai pagar a nossa dívida. A nossa dívida já foi paga e foi um preço alto. Eu falo que é um preço lindo, porque quem é que vai morrer por nós? Ninguém faz isso. Só o Filho de Deus, que se entregou voluntariamente para nos resgatar, para nós termos uma vida eterna e habitarmos ao céu. Não é por obras, foi pela graça de Deus. Porém, a graça não é de graça, foi pago um preço, o sangue do Cordeiro. Então, porque todos nós podemos ser salvos exclusivamente pela fé em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então meditem em Romanos 1, 17. A dívida, ela foi paga. O nosso pecado, ele foi pago pelo nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Deixo-vos a paz do único Senhor e suficiente Salvador para todos, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!